Eu vou te auxiliar todos os teus passos, mas nós precisamos querer este auxílio. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre querido, sintonizar contigo, Jesus, e com todos os nossos amigos espirituais que estão presentes, e que possamos fazer deste encontro, deste momento, uma luz necessária para os nossos passos, e que possamos então, Jesus, seguir o teu bom caminho e estar sempre contigo em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, meus queridos amigos, vamos então iniciar a nossa reflexão do dia. E aí eu escolhi para a gente conversar hoje sobre o capítulo 12, né? O capítulo 12 que fala sobre amai os vossos inimigos, né? Capítulo bastante denso, o tema é denso, né? Mas aí eu fiquei pensando, vamos primeiro imaginar, porque às vezes a gente usa a expressão inimigo, né, só em casos assim mais graves, né, no sentido, não, criou-se uma situação extremamente difícil, então ele é meu inimigo. Não, esse não é o sentido exato da palavra. Então vamos entender primeiro o que significa amigo, né? Então amigo vem do vocábulo latino amicus, e ele representa o mesmo significado. Na raiz dele é amicus, que é o verbo amo, que significa gostar de ou amar. Então amigo é aquele que a gente gosta, é aquele que a gente pode dizer que ama, né? Então esse é o sentido do amigo. E o inimigo é o que se encontra em oposição a, né? É o contrário desse amigo, né? Que se mostra hostil, que se mostra contrário. Que se mostra contrário, então é inimigo. Que tem alguma coisa de adversidade, é inimigo. Esse é o sentido do inimigo, né? Bom, dito isso, então vamos mostrar que esta expressão, esse inimigo, é algo talvez mais comum do que a gente possa imaginar, né? Então tem uma certa situação de uma expressão muito comum, né? Então nós vamos entender então sob essa ótica o que significa esse inimigo, né? Então Jesus diz o seguinte: aprendestes o que foi dito, amareis os vossos inimigos, os vossos amigos, e odiareis os vossos inimigos. O que Jesus estava dizendo, né? Que naquele momento essas pessoas que estavam à volta ali naquela ocasião tinham aprendido isso: amareis os vossos amigos e odiarei os vossos inimigos, né? Lembra que era aquela situação da lei, né? Olho por olho, dente por dente, né? Eu, porém, vos digo, Jesus disse, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, que vos caluniam. Este foi o ensinamento que Jesus trouxe para a gente, né? Então já era algo extremamente contraditório diante daquela sociedade local, né? Naquele momento as pessoas estavam ali, vamos dizer assim, extremamente confortadas por uma máxima que era essa: amareis os vossos amigos e odiarei os vossos inimigos, né? Então era muito comum devotar um ódio irracional por aqueles que se opunham a nós. Eu digo nós porque provavelmente nós vivenciamos alguma coisa ali naquele momento, né? Então o que acontece? Houve uma grande modificação de pensamento e que não foi, obviamente, entendida por grande parte da sociedade, eu diria a maioria absoluta da sociedade na época, né? Então Jesus não só falou isso, vamos combinar, né? Jesus não só falou, Jesus agiu dessa maneira.
agiu dessa maneira como tem agido dessa maneira com todos nós há tanto tempo. Jesus, né, é incapaz, já na sua plenitude amorosa, de ter qualquer tipo de inimizade. Mas, com certeza, muitas pessoas na época e durante um bom tempo e ainda hoje, né, se opõem às visões que ele trouxe e às vivências que ele vivenciou para nós. Então já existe de alguma maneira essa, imagina nós na nossa pequenez, na nossa, né, situação de comum, né, uma existência comum, né, nós não suportamos alguém falar mal de nós, não suportamos alguém se opor a algum tipo de situação contra nós. Jesus, na plenitude do seu amor, conviveu com muita diversidade, né? Então isso é um problema sério. Mas o que causava na sociedade, em nós, esta atitude frente àquela inimizade ou aquele cultivo de ódio? Muitas e muitas reencarnações para tentar reconectar mentes e espíritos. Então esta vivência trazida ao longo dos séculos traz, obviamente, heranças difíceis para nós, que nós temos que reencarnar até aprender a fazer essas conexões amorosas, né? A fazer com que nós tenhamos novos vínculos com os mesmos espíritos adversos, né? Então, ele foi, Jesus, o grande reformulador desses costumes sociais da época, né? Ele trouxe novos elementos para que a gente possa vivenciar novas experiências existenciais, né? Então Jesus trouxe isso para nós. Agora, todos nós cristãos, né? Todos nós que amamos a Jesus, nós precisamos cultivar o nosso querido benfeitor, querido Jesus, como divino amigo, não é? E o que nós fazemos com os amigos? Em linhas gerais, com os amigos, aqueles que nós gostamos de estar, aqueles que nós gostamos de conversar, aqueles que nós gostamos de estar juntos, nós não gostamos de ajudá-los também? Então, se nós enxergarmos Jesus como divino amigo, nós não poderíamos querer também ajudar a Jesus? Como é que nós poderíamos ajudar Jesus? Como é que a gente poderia pensar assim, o que eu posso fazer para ajudar Jesus? Jesus é pleno, Jesus é todo, é amor, e não precisa de ajuda? Precisa? Jesus precisa da nossa ajuda. E de que maneira nós podemos ajudar Jesus? Pensamos nisso? Porque veja, nós estamos reencarnando existência a existência. Nós estamos aqui a todo tempo buscando o quê? Buscando renovar esses sentimentos que habitam dentro de nós. Para isso, existem pessoas que cruzam o nosso caminho para nos alentar, para nos fortalecer, para buscar com que cada um de nós tenhamos novas decisões, novas escolhas, novas atitudes frente às adversidades, frente àquilo que nos tira do eixo. É isso que nós precisamos pensar, de que maneira nós podemos ajudar Jesus. Se Jesus está conosco, está nos apoiando nessa encarnação atual, Ele está nos dando todos os elementos fortificadores, todos os elementos construtores desse novo ser que nós precisamos ser. Jesus está nos apoiando em todos os momentos, nós também precisamos apoiá-lo, nos esforçando para modificar
aquele homem velho que habita dentro de nós. Talvez esse seja um dos principais inimigos que nós temos em nossas vidas, a nós mesmos. Nós mesmos temos que nos pacificar. Cada um de nós precisa olhar a existência atual como uma grande oportunidade de renovação, de pacificação. Nós erramos sim, nós somos reincidentes sim, mas nós temos o potencial de modificar quem a gente é. Nós precisamos ajudar Jesus. E se não bastasse ajudar, olhando para dentro de nós, olhando para nós mesmos, nós precisamos ajudar Jesus na sua grande obra, que é a obra da reconstrução coletiva de sentimentos que estão aqui conosco, nesse planeta. O planeta que ele tem responsabilidade sobre o sucesso. O que seria o sucesso desse planeta? As renovações coletivas. Então nós podemos ajudar não criando adversidades. Mas como é que eu posso não criar adversidades? Você não sabe da minha vida. Você não sabe as pessoas com quem eu tenho que conviver. Tenho uma vaga ideia. Porque eu também tenho as minhas adversidades. Eu também tenho minhas quedas. Eu não sou absolutamente nada perfeito. Muito pelo contrário. Eu sou tão imperfeito quanto qualquer outro irmão que habita comigo. Mas eu tenho que olhar diariamente o meu esforço para não criar mais adversidades, para não criar mais inimizades. E aí vem aquela orientação, tanto de Jesus, quanto também o próprio Kardec nos esclarece. Não é ter o mesmo afeto daquele que eu tenho adversidade, não é ter o mesmo afeto que eu tenho por aquele que eu amo, mas é desejar o bem para essa pessoa, é buscar fazer uma prece, é buscar compreender o lugar, o momento. É preciso olhar para cada um de nós e perceber a trajetória espiritual de cada um. Compreender o que já fizemos de percurso até aqui. Quantas pessoas nós já desagradamos? Quantas pessoas fizemos malcriações? Quantas pessoas já sentiram adversidade por nós representarmos intolerância, impaciência? Então, está ao nosso alcance ajudar Jesus, fazer com que haja um cultivo novo dentro de nós, um novo olhar sobre essas relações difíceis, um novo olhar sobre aquelas pessoas que nos tiram do eixo, como oportunidades benditas de transformação, oportunidades que temos de revisitar sentimentos e emoções que habitam em nós. Não é fácil. Não é fácil porque não é uma constância. Nós ainda somos inconstantes. Nós ainda temos dificuldade de sustentar elementos diários que vão nos ajudar, valores que vão nos ajudar a desenvolver essas virtudes. Ainda temos muita dificuldade. Mas podemos nos esforçar diariamente para ter um novo olhar sobre aquela pessoa. Então, por que não podemos pensar que aquela pessoa que nos desagrada, aquela pessoa que nos confronta, será que ela não tem pelo menos uma virtudezinha que a gente possa compreendê-la melhor?
Será que ela não pode trazer para nós não podemos descobrir naquela pessoa algo que talvez possa ter algum valor? Então, essa é uma forma de buscar aspectos positivos. Será que nós não julgamos demais aquela pessoa que nos tira do eixo? Será que nós não identificamos no outro aquilo que temos em nós? Aquele comportamento que me irrita? De repente é algo que eu tento mudar em mim e não consigo. Quando eu identifico no outro, aquilo me tira do eixo? Não pode ser isso? Então, são situações que a gente pode refletir que podem nos auxiliar de alguma maneira a modificar aquela percepção. Será que nós não podemos, ao final do dia, fazer uma prece pedindo luz para aquele ser que no nosso entendimento parece viver na escuridão? Será que nós não podemos pedir a Deus que nos dê as forças necessárias, que nos inspire para que nós possamos ter uma nova atitude frente a estas pessoas? São caminhos ditos ou trazidos por Jesus e pela nossa querida espiritualidade. Será que essa pessoa que nós temos algum tipo de embate não é alguém com algum problema de saúde física, saúde emocional, saúde mental? Será que nós não podemos talvez trazer um pouco mais de suavidade diante da nossa percepção sobre o outro? Esses talvez sejam caminhos para que a gente possa compreender de que maneira eu posso fazer algo diferente naquela situação. Porque se a gente pensar sobre o embate, o que significa combater, que significa empunhar armas, duelar, alimentar ódio, quem é que vai sofrer mais? Nós já sabemos disso. Aquele que nutre esse pensamento odioso, aquele que nutre esse sentimento de rejeição, de ódio, de rancor, de mágoa, de ressentimento, esse é que adoece. É esse que sente os maiores malefícios. Então, nesse processo que nós estamos vivenciando, de embates diários, de situações desconfortáveis, nós estamos sendo os mais prejudicados. Porque na medida em que nós duelamos, nós estamos tão desajustados quanto aqueles que nós estamos dizendo que é desajustado, né? Aquele que nós repelimos. Então, se a gente parar para pensar, só em não estimular a dissensão, só em não estimular essa inimizade, nós já estamos contribuindo com Jesus. Nós já estamos dando um grande passo na nossa pacificação e na pacificação do outro. Porque incomoda muito mais aquele que está num processo de desajuste, incomoda muito mais a nossa não reação, incomoda muito mais nós não repelirmos o outro com a mesma intensidade, o que pode de alguma maneira contribuir
com uma revisão de suas próprias ações, olhando pelo lado, né, do irmãozinho que está ali, provocando tudo isso em nós. Muitas vezes esse irmão que está ali provocando tudo isso em nós não tem nem ideia de que ele está provocando isso. Ele simplesmente está vivendo. Ele simplesmente está agindo do jeito que ele consegue agir, do jeito que ele consegue viver. Talvez sem reflexão, talvez com reflexão, mas ele está vivendo aquilo que ele é, aquilo que ele efetivamente é. Então ele nem se dá conta de que eu estou passando mal com tudo isso. Ele nem se dá conta de que isso está fazendo mal. E mesmo que se desse conta, talvez não fizesse menor diferença para ele. Quem é que está vivenciando as diferenças? Quem é que está vivenciando a situação difícil? Somos nós. Somos nós. Então, é muito importante perceber que esse auxílio a Jesus poderá certamente ser muito favorável não só ao Mestre, mas principalmente a cada um de nós, né? Vamos ver se tem algum comentário aqui. A Nájila diz o seguinte: só os ideais nobres, paciência, esperança e amor geram gostosos estados de espírito. O mal se acaba em dor e o bem segue triunfante. A mudança dos outros depende da sua. É isso mesmo. A mudança vai depender de cada um de nós, Mas ela não é fácil. Ela tem muitos percalços, ela tem muitos obstáculos a serem superados, não é verdade? Então isso é muito importante que a gente também entenda, né? Nós todos já temos, todos que estamos aqui reunidos fazendo uma reflexão, nós já temos o conteúdo doutrinário para entender isso. Mas entre ter o conteúdo doutrinário e a ação, existem muitas situações a serem ultrapassadas dentro de nós. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas é preciso construir uma maneira lógica de agir de uma forma diferente. Essa construção precisa se dar agora, porque é uma construção íntima, para que a gente possa ter um novo olhar sobre aquelas situações vivenciadas, que não são as situações mais graves, hein? Não estamos falando de uma situação onde existe um grande malfeitor na nossa vida, que nós temos que combater. Não. São as inimizades comuns. São aquelas que estão presentes em vários lugares comuns. Dentro de casa, na rua, no trabalho, na casa espírita. Claro, pessoas que de alguma maneira pensam diferente de nós e nós não nos confortamos com isso. Nós queremos que ela pense como nós. Então, não é uma inimizade, mas são essas pequenas escolhas, são esses pequenos enfrentamentos, são a que nos podem fazer adoecer. São as que podem retardar o nosso processo de transformação íntima. Então, não é mirar uma situação extrema. Não, eu não tenho inimigos, né? A gente pode dizer isso, eu não tenho inimigos, né? Mas certamente eu tenho gente que não gosta de mim. Por quê? Porque eu sou um ser imperfeito. Porque eu suscito nos outros algum tipo de irritação, de confronto. É natural.
Então é preciso olhar e construir então uma estratégia para que a gente possa tomar esta vacina. Está falando tanto em vacina, né? A vacina do Covid. Nunca se falou tanto em vacina, né? Quando a gente teve essa situação da pandemia. Então, por que não nos vacinarmos? Nos vacinarmos nessa construção diária, para que a gente possa ter uma imunização melhor. Estarmos imunizados frente a esses enfrentamentos do cotidiano. Respeitar o outro, respeitar a forma dele pensar. Não quer dizer concordar. Quer dizer que eu compreendo as razões pelas quais ele age daquele jeito. Diversas razões. Cada um tem as suas. Então nós precisamos nos imunizar e não tomar parte deste desequilíbrio. Por isso Jesus nos traz esses elementos tão claros, que é esse não desejar o mal e orar por aqueles que nos caluniam, aqueles que nos enfrentam, aqueles que fazem malcriações para nós, não é? Então esse é um ponto fundamental para o nosso entendimento, né? Vamos ver aqui mais alguma coisa. A Márcia está colocando aqui: ao mudarmos a nossa maneira de olhar o nosso inimigo, compreenderemos que inimigos são nossos professores. É isso mesmo, né? Porque eles têm muita coisa para ensinar, não é verdade? Na medida em que vai ensinar para a gente a paciência, a tolerância, a resignação, né? São situações que nós vamos ter que aprender. Vamos ter que aprender, porque senão quem vai adoecer somos nós, né? Então eles são ótimos professores, sem dúvida nenhuma, né? A Beth diz o seguinte: empatia faz bem, exercício perfeito para cada situação, não resta dúvida, né? Se colocar no lugar do outro é algo fundamental para nos auxiliar nessa mudança de embate, nessa mudança de olhar, né? Porque se a gente conseguisse colocar um pouco no lugar do outro, as vivências que ele tem, a construção da sua existência atual, os valores que foram cultivados à volta de, né? Tudo isso pode nos auxiliar no entendimento melhor, né? Em pelo menos não cultivar um embate em nós frente àquele ser. Então a empatia é um exercício perfeito, sim, né? A Silvana está dizendo o seguinte: entre a teoria e a prática existe um caminho de muito trabalho, de reforma íntima e autoconhecimento diário. Perfeito. Autoconhecimento. Se nós não nos conhecermos e não vivermos uma vida atenta sobre as nossas escolhas, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, não vamos conseguir realmente empreender modificações em nós. Só na medida em que eu conheça aquilo que não está bom em mim é que eu vou poder atuar sobre. Eu não consigo fazer uma mudança daquilo que eu não conheço. Então eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer aquilo que fala mais alto no meu desequilíbrio, para que eu possa então trabalhar a partir desta identificação. Por isso o processo da reflexão é importante, mas não é um hábito que precisa ser cultivado em nós. Sobre todas as escolhas, sobre todas as falas, sobre todas as atitudes, pensar: por que fiz dessa forma? Por que falei o que eu disse? O que é que motivou a minha fala? Qual foi o sentimento
que me induziu a esta atitude, a esta decisão, né? Então é importante que a gente possa se conhecer, né? A Maria Cristina também nos conta: bom dia, temos que treinar no nosso cotidiano a paciência, a compreensão que nos leva à imunização de tudo. É o treino, na verdade, é a repetição, né, Maria Cristina? É exatamente isso que nós precisamos fazer e que estamos fazendo há séculos, há milênios. Nós estamos repetindo, né, como uma forma educacional absolutamente conhecida de cada um de nós. A gente aprende pela repetição. A existência após existência é uma repetição. Convivência após convivência é uma repetição. A gente pode fugir de uma convivência tal, mas a vida vai nos proporcionar, pela generosidade do Pai, novas convivências ou novas vivências parecidas com aquelas que a gente resolveu fugir. Por quê? Porque Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso. E Ele está sempre dando apoio para cada um de nós, para que possamos, através dessas oportunidades de convivência, podermos modificar quem somos, não é? Então, com certeza, a repetição, o treino, é algo que a gente que vai nos ajudar bastante. A Kátia diz o seguinte: existem pessoas que nos são muito difíceis e me perguntam, até quando temos que aguentar? Me ensinaram que até o meu limite. Então, mandando boas vibrações a essas pessoas, mas me afastar para não me machucar é um processo aceito. O que Jesus disse para Pedro, né? Quando Pedro perguntou se precisava perdoar até 7 vezes? Kátia, Jesus disse que era para perdoar 70 vezes, 7 vezes. Então, o que quer dizer com isso, né? É que a questão é que o limite, na verdade, ele é um limite amplo. Nós precisamos trabalhar em nós, obviamente, né, tudo aquilo que vai nos ajudar a transformar esse sentimento difícil que habita em nós. Né? Óbvio que você tem a escolha, o livre-arbítrio total de, por exemplo, dizer o seguinte: olha, já treinei bastante, né? Como a Maria Cristina falou, o treino, já treinei bastante, agora eu vou dar um tempinho só para respirar e depois eu treino novamente. Então isso pode acontecer no trabalho, né? Eu posso sair do trabalho e posso buscar um outro emprego, posso mudar a minha vibração ao mudar de emprego, tranquilo, posso. Mas e nas situações que não nos cabem ou não nos é permitido mudar, né? Na situação de uma relação parental, onde a gente tem uma certa dificuldade. Ali você vai precisar trabalhar efetivamente aquela modificação íntima, aquele olhar diferente que vai permitir sentir algo também diferenciado daquilo que a gente vinha sentindo antes, né? Então a situação da empatia, como a Beth falou, do treino, como a Maria Cristina falou, é fundamental para que a gente possa modificar um pouquinho mais ou aumentar um pouquinho mais esse limite, que não é fácil, volto a insistir, mas é necessário, minha querida amiga, não tem jeito, né? Flávio disse: se a cabeça e o coração não estiverem em comunhão, é aí que as ações destoam dos pensamentos. É isso aí, você tem que estar muito atento, né, Flavinho? Tem que estar muito atento a este sentimento preponderante em nossos pensamentos, né? Para que a gente possa então fazer escolhas mais apropriadas, né? Do que simplesmente agir por impulso, né? Porque existe uma situação que é muito clara, né? Nós ainda temos em nossa memória as atitudes e as escolhas que nos são mais fáceis tomar. O que é mais fácil tomar? Repetir aquilo que eu já estou acostumado a ser. Então eu tenho por impulso, né, as minhas modificações ou as minhas
né, as minhas escolhas. Mas se eu tiver com esta consciência de que eu preciso, porque eu preciso me modificar, né? Eu quero ter uma nova saúde, eu quero ter um novo olhar sobre as minhas relações, eu preciso então cultivar algo novo em mim para que eu não tenha esses impulsos, né, facilitados, né? Que eu tenha que criar então novas memórias no meu espírito, não é verdade? Lunalva diz o seguinte: quando os laços são de extremo antagonismo, temos a oração diária por nós para que possamos enxergar o caminho de resolução e certamente pedir pela pessoa e até blindá-la de nossas reações instintivas. Qualquer mínimo movimento amoroso vai nos encaminhando. Isso mesmo, Lunalva, ótimo. É aquilo que Jesus fala da oração, né? A prece tem um poder muito grande de nos apoiar em todos os momentos, porque na medida em que elevamos o nosso pensamento a Deus, a Cristo, a espiritualidade benfeitora, quando nós elevamos o nosso pensamento, nós nos abrimos a receber as inspirações necessárias, né? Para que a gente tome novas atitudes, para que a gente faça novas escolhas. Então, a prece também nos auxilia, além do que você está dizendo, que é de emanar um eflúvio não etéreo, né? Ou melhor, mais etéreo, né? Um eflúvio que possa, né, de alguma maneira facilitar um pouco a vida daquele ser que muitas vezes não facilita a nossa, né? Então, essa visão da prece é aquilo que Jesus trouxe para nós, né? Jesus trouxe esse elemento da oração como algo muito importante como um gesto de amor ao inimigo, né? Como um gesto de amor ao inimigo, né? Vamos continuar então aqui. Então, na dificuldade, né, a gente vai apelar, né, Kátia? Na dificuldade a gente apela para Jesus, o médico das almas, né? E aí a gente pode até lembrar do Chico, né? Nosso querido Chico Xavier, quando uma vez perguntado a ele sobre o seu estado de saúde, ele diz o seguinte: eu sou um doente são. Ou seja, né, por mais dificuldades que nós tenhamos, o mais importante é que a nossa mente esteja em equilíbrio, né? Por mais dificuldades físicas, por mais dificuldades de enfrentamento que possam se levantar contra cada um de nós, o importante é que a gente tenha a mente em equilíbrio, para que a gente possa então ter esta visão resignada, né, diante das dificuldades da vida. Se você olhar a vida de Chico, por exemplo, né? Chico Xavier era um espírito tão generoso, um trabalhador da seara do Cristo, da maior dedicação. Tinha muitas dificuldades, né? Então a dificuldade não pode ser olhada como um não merecimento ou um merecimento se você não tiver dificuldade, não. São como oportunidades justas que nós estamos tendo, lembrando que nenhum de nós tem uma carga mais elevada do que é possível, do que é permitida. Porque senão Deus não seria infinitamente bom, justo e misericordioso. Deus seria sádico de ver um dos seus filhos, uma das suas criaturas, falhando. Então nós temos esse potencial, nós temos essa capacidade, né? Essa capacidade de amar essas pessoas, né? Que seria esse amar, né? Através dessa composição de resignação, tolerância, paciência, né? Perseverança diante das situações difíceis, né? Perseverança
não só em relação ao outro, porque pensando sempre nisso, a origem dos sentimentos está dentro de cada um de nós. Quem sente somos nós. Não podemos esquecer disso. A origem do sentir é aqui dentro. Cada um de nós é responsável por aquilo que sente. Se somos responsáveis por aquilo que sentimos, também podemos ser responsáveis pela transformação das nossas relações, né? Então, e outra coisa que a gente precisa também pensar é o seguinte, né? Se nós temos um Deus infinitamente bom, justo, misericordioso, todo amor, toda justiça, inteligência suprema, tudo nós sabemos sobre Deus. Esse Deus nos criou, mas não só a cada um de nós, criou também aqueles que nós não gostamos. Criou aqueles também que nós temos dissensões, que nós temos muitas dificuldades. Esse Deus, Pai de todos nós, nos deu uma infinidade de irmãos. Nós somos uma família. Na medida em que maltratamos esse filho, ofendemos o nosso pai. Na medida que desconsideramos esse irmão nosso, nós estamos desconsiderando a criação divina. Na medida em que nós nos opomos a alguém, ou temos uma sensação ou um desejo de destruição, porque o desejo de destruição, na verdade a gente não diz assim, eu vou matar alguém, porque a gente já passou dessa fase, né? Em tese, nós já passamos dessa fase, em tese. Então a gente fala assim, da destruição, a gente fala assim, deixa estar que a justiça divina tarda, mas não falha. Falamos isso, não? A justiça divina tarda, mas não falha. Ele vai ter aquilo que ele merece. Já falamos isso alguma vez? Por que essa criatura está fazendo isso? Ela vai ver o que vai acontecer com ela. São desejos, né? Desejos que nascem espontaneamente de cada um de nós. Então precisamos começar a pensar que esta pessoa que nutrimos esse desejo, esse sentimento, é tão filha de Deus quanto cada um de nós. É tão amado por Deus como cada um de nós é amado pelo Pai. E é amado, e a Ele é dado todas as oportunidades, como a nós é dado todas as oportunidades de modificação. Vida após vida. Estamos nós aqui trabalhando por aquilo que vai ser o maior bem para todos nós, o nosso processo evolutivo. Nós estamos sendo convidados diariamente a sermos co-criadores, a sermos colaboradores diretos do Cristo, ajudar esse divino amigo. Como ele é amigo nosso, nós queremos ajudá-lo. Nós somos convidados diariamente, né? Vamos ver se tem mais algum comentário. Aí tem a Nájila dizendo: a força interior se veste da roupa que a ocasião exige. Qualidade reconhecida é firmeza estabelecida. Creia no pensamento positivo, é vencedor quem chega a pensar positivamente. E o pensamento positivo é o que nos sustenta. O pensamento positivo é o pensamento no bem, né? É o pensamento de que você tem potencialidades maravilhosas de fazer coisas diferentes do que você vem fazendo, né? Isso precisa ser trabalhado dentro de nós, né? E esse convite que Jesus faz diariamente para nós, e é interessante porque eu estava vendo ali todos os escritos de Emmanuel, né? Sobre esta passagem do amai aos inimigos, né? Emmanuel escreveu
muitos textos. Depois, se vocês quiserem, tiverem aquele livro, né, publicado pelo Haroldo, aquela coletânea que fala das passagens de Mateus com todos os textos de Emmanuel, observe essa passagem, que é a passagem que fala do item de Mateus, capítulo 5, dos itens 42 a 47. Então tem muitos escritos de Emmanuel sobre essa passagem de Jesus, muitos, e isso porque verdadeiramente, se você pensar, é a origem que nós precisamos trabalhar dentro de nós, é algo que nós precisamos olhar com atenção, essas inimizades. Não vamos ficar procurando inimigos, aqueles inimigos mortais, aqueles inimigos de outras vidas, não. São as inimizades, as pequenas inimizades, as pequenas dissensões, as pequenas implicâncias. São essas inimizades que nós precisamos trabalhar fortemente, porque elas atuam no coletivo. E se vocês analisarem por que tantos textos de Emmanuel, é porque é muito importante olharmos para isso, porque é isso que está fazendo com que cada um de nós venhamos insistentemente, reencarnação após reencarnação, nesses exercícios seculares, milenares que nós estamos fazendo, porque certamente talvez não estamos atentos a essas implicâncias e dissensões que estamos acumulando. Então é importante entendermos o grau de responsabilidade que cada um de nós tem conosco e com a obra, né? Olhando para essas inimizades que ainda estamos cultivando. Então, dentre tantos textos de Emmanuel, eu selecionei um texto que é para nós espíritas fazer um pouco mais de sentido. Ele é do livro Vinha de Luz, capítulo 60. Então, do livro Vinha de Luz, capítulo 60, o título desse texto de Emmanuel diz o seguinte: que fazeis de especial? Essa frase, essa pergunta não é de Emmanuel, é de Jesus, que está lá, retratado por Mateus, capítulo 5, item 47. Então ele fala: que fazeis de especial? Vamos olhar esse texto de Emmanuel com um olhar de convite, não de puxão de orelha. Não é isso, não. Não temos que olhar isso como algo ruim, muito pelo contrário, como estímulo, como reforço de Emmanuel, como um convite de Jesus, uma reflexão que pode nos auxiliar no nosso cotidiano, nas coisas mais simples da nossa vida. Então vamos lá. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Essa frase de Emmanuel, ela não está querendo nos colocar num campo de orgulho e vaidade. Ele está só dizendo que há elementos na doutrina espírita que podem nos auxiliar, né? Que podem nos dar mais elementos para olhar diferente as coisas que estamos olhando há séculos, há milênios. Ele continua: em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Está contextualizando, né? Emmanuel está dizendo o seguinte: vocês estão aí na escola temporária da Terra para buscar a sua própria iluminação, né? Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se a cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. Então ele está alertando aqui, né? Que todos esses esforços nossos diários são recursos educativos.
Que a dor é o estímulo às mais altas realizações. A dor é algo que nos tira do lugar, nos incomoda, não é verdade? Então nós precisamos olhar como estímulos, né? Que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Que aquilo que nós plantarmos, colheremos. Olhando para essa escola temporária como um imenso campo fértil. Daquilo que plantarmos, colheremos algo de bom. Esse é o estímulo que ele nos faz. Que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem. O serviço do bem, a ação do bem, o dever de cada um de nós. Basta um movimento nosso neste sentido, nesta direção, e a luz do Senhor vai nos auxiliar. É o que Emmanuel está dizendo para nós. Que de toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos que nenhum de nós se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis. Eu sempre brinco, nós não vivemos num resort 5 estrelas. Nós vivemos numa pensão simples, humilde, assim como Jesus veio na manjedoura, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Quando pensarmos que talvez nós, espíritos missionários, muitos de nós podem pensar, eu tenho uma missão, missão de salvar o mundo, transformar o mundo. Não, a sua missão principal é de se aperfeiçoar, de ser melhor do que você mesmo, de que você poder construir um novo ser, deixai morrer o homem velho, como Paulo dizia, e fazer nascer o homem novo dentro de nós. Que a justiça, segue Emmanuel, que a justiça não é uma ilusão. A justiça não é uma ilusão, e que a verdade surpreenderá toda a gente. Que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção. Quanto nós não imploramos por uma nova encarnação? Quantos de nós não está tão dedicado a buscar uma nova oportunidade? E nós temos essa oportunidade agora. E finaliza Emmanuel. E que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isto. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? Ele está indagando a cada um de nós. E essa indagação de Jesus não é, em nenhuma hipótese, para que nós nos desestimulemos, mas para que nós nos recordemos do que estamos fazendo aqui, para que nos recordemos dos compromissos estabelecidos de Jesus conosco. Nós ainda não temos uns compromissos muito claros com Ele, mas Ele tem conosco. Eu vou te apoiar no seu plano de redenção. Eu vou te auxiliar todos os teus passos, mas nós precisamos querer este auxílio. Jesus não interdita o nosso livre-arbítrio. Jesus nos estimula a construir, a fazer novas construções. É por isso, então, que nós precisamos olhar não como uma reprimenda, um puxão de orelha, não como algo que nos puxa para baixo, muito pelo contrário, como algo que nos estimule a transformar o hoje. Não importa o que eu fiz até ontem. O que eu fiz até ontem já está no passado.
O que vale é o que eu vou fazer hoje da minha existência atual. De que maneira eu vou escolher pensar, de que maneira eu vou escolher meu agir, meu ato. É isso que vai nos modificar para uma vida mais consoante com aquilo que nós estamos buscando, que é esse amor que Jesus vivenciou para nós, né? A Vera diz: melindres que vão se agigantando. É verdade, é verdade. A Nájila diz: creio que o amor é mais forte que o ódio, a paz mais forte que a briga, o positivo mais forte que o negativo. Peço a Deus forças para olhar mais alto. Não desgrudarei da fé, cada vez mais trabalhar no ideal. É isso, é isso. Então, que nós tenhamos cada vez mais, meus queridos amigos, a força necessária para enfrentar a cada um de nós mesmos. Na verdade, o maior dos inimigos está dentro de nós. É preciso olhar com carinho, com amor, mudar o nosso ponto de vista sobre nós e sobre aqueles que convivem conosco. Não é fácil, é um trabalho construtivo, mas nós precisamos começar a construir hoje. Se não construímos até aqui, vamos começar hoje. E que a gente possa começar com muita convicção de que não estamos só, que estamos sempre amparados pelo alto, que estamos sempre amparados pelo Pai, por Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão mais velho, divino amigo, e por toda essa espiritualidade benfeitora que nos alcança e nos ampara os corações. Então, que nós possamos ter um domingo de paz, de amor, de entendimento e uma semana de muitas novas construções. Uma semana de muitas oportunidades vencidas e benditas. E que possamos então nos reunir novamente no próximo domingo para fazer mais uma reflexão sobre aquilo que Jesus tanto nos alimenta no nosso dia a dia. Muita paz, um grande abraço, um grande beijo para cada um de vocês. Que Jesus esteja sempre no coração de cada um de nós.